Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa Smart Live, que faz parte de mais um conteúdo da nossa Smart Week, voltada para a indústria de processo, que está acontecendo agora. Meu nome é Rafaela e eu vou conduzir a nossa Smart Live junto com o meu colega Miguel, que está aqui conosco. Show de bola, Rafa. Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai trazer nessa live o tema aí, ASI versus IO-Link, comparativo entre as duas tecnologias. E a gente vai, o nosso objetivo é mostrar no final qual das duas vai ser a melhor tecnologia a nível de comunicação industrial, né, a nível de I/O ali, para o seu projeto. Então, a gente vai traçar um paralelo entre as duas, trazer conteúdos complementares às nossas Smart Classes, né, que a gente liberou essa semana, e bastante demonstração prática também, algumas informações bem interessantes aí sobre ambas as tecnologias, certo, Rafa? Certo. E antes da gente começar, eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser a dinâmica do nosso evento. Então, eu e o Miguel, nós vamos conduzir a nossa apresentação da nossa Smart Live, onde eu falarei sobre ASI e ele falará sobre IO-Link. E depois da nossa Smart Live, a gente vai abrir o nosso Smart Talks, que é um painel, onde nós teremos 3 convidados especialistas em rede ASI e IO-Link, vão trazer bastante bagagem. E é nesse momento onde a gente vai trazer tópicos e questões que vocês, por eventualidade, vão mandar para a gente. E nesse momento a gente vai responder aos seus questionamentos e também alguns tópicos que traremos. Então, vocês devem estar se perguntando o que é esse QR Code aqui. Como é que vai funcionar o nosso chat? Então, a gente disponibilizou esse QR Code para que vocês possam, com a câmera do celular de vocês, fazerem a leitura desse QR Code. E, imediatamente, vocês vão ser enviados para um chat do WhatsApp, onde vocês podem, por todo o decorrer da nossa apresentação, enviar os comentários e perguntas para que a gente possa responder na hora do Smart Talks, ok? Quem não tem, quem está pelo celular e não tem como fazer a leitura do QR Code, nós também deixamos na aba de sobre aqui da nossa na descrição, né? Na descrição do evento ali, que vai estar aparecendo para vocês. Isso mesmo. Tem o link do WhatsApp para vocês também acessarem, enviarem as perguntas que a gente vai respondendo no decorrer do Smart Talks. Isso aí, pessoal. A gente vai tentar responder na hora do debate ali do painel o máximo de perguntas possível, e as que a gente não conseguir responder, obviamente, depois a gente vai no pós-evento aí, esclarece aí para todo mundo se ficar alguma dúvida pendente. Certeza. Então, a gente vai começar com a nossa apresentação agora, onde eu e o Miguel falaremos sobre rede ASI e tecnologia IO-Link, e como essas duas tecnologias podem nos ajudar e qual delas é a melhor no nível de comunicação industrial para IOs de campo no projeto e nas instalações, né? E essa semana, pessoal, a gente está tendo a nossa Smart Week e nós disponibilizamos na nossa plataforma, para quem se inscreveu, 2 episódios do que a gente chamou de Smart Class, onde eu falo sobre ASI e trago alguns conceitos, como, por exemplo, a comunicação e alimentação no mesmo par de fios do cabo rede ASI. Trago também alguns conceitos sobre como a conexão Vampiro pode ajudar na velocidade, né, trazer uma manutenção mais rápida, também permitir a troca quente de dispositivos. Trouxe também na Smart Class um comparativo rápido entre topologias ponto a ponto, né, convencional ponto a ponto, com um comparativo de como seria o mesmo cenário numa tecnologia, numa topologia em ASI, e eu trago essa redução realmente que acontece com a rede ASI de cabeamento e infraestrutura. Trouxe também alguns conceitos de como a rede ASI ela se posiciona na pirâmide de automação e como ela disponibiliza os sinais de campo para protocolos de níveis superiores. E trouxe também como a gente pode ter topologias diferentes, né, de sistemas de monitoramento de válvulas diretamente em ASI, ou até conectividade de IOs convencionais, como sinais digitais, analógicos e até de segurança. Então, para quem não assistiu, fica esse convite para que vocês acessem a nossa Smart Class, porque esse conteúdo que a gente está falando nas nossas Smart Class tem muito a complementar todo o conteúdo que vai ser bastante prático
no dia de hoje na nossa Smart Live. Exatamente, Rafa. E aí, pegando esse gancho, fazendo uma rápida revisão aqui da Smart Class IO-Link, seguiu essa mesma dinâmica, né, da Smart Class de ASI, onde eu trouxe ali os princípios da tecnologia IO-Link, o propósito, por que essa tecnologia surgiu, né, quando ela surgiu, por que ela surgiu, por que nasceu aí a tecnologia IO-Link, e fechamos lá com os principais pilares que mostram um pouco melhor como ela agrega mais inteligência no projeto, mais inteligência no seu processo também. Então, as Smart Class giraram em torno de formar uma base, tanto a de ASI quanto a de IO-Link, né? Formar uma base de conceitual de ambas as tecnologias, para que hoje aqui na live a gente consiga aprofundar um pouco mais em cada uma delas e trazer alguns cases, algumas demonstrações práticas e fechar ali com o nosso comparativo acerca dessas duas tecnologias que são bem conhecidas e difundidas no mercado aí de automação. Legal. E aí, pessoal, agora a gente vai para o nosso conteúdo realmente prático da nossa Smart Live. Então, o que a gente trouxe? Tudo que a gente falou na Smart Class, a gente traz hoje com bastante prática. Então, por isso, o que a gente trouxe? Nós trouxemos uma bancada com diferentes dispositivos em rede ASI e em IO-Link. Todos esses dispositivos comuns, convencionais, que são utilizados na indústria de processo. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês como é que funciona a nossa arquitetura. Do lado da rede ASI, nós temos o mestre conectado via meio físico no switch e o switch enviando esse sinal para o nosso supervisório. O legal é que o nosso mestre está comunicando no mesmo meio físico em Modbus. Do lado do IO-Link, nós temos um mestre IO-Link conectado ao mesmo switch que está conectado à rede ASI e também enviando sinais ao nosso supervisório. E percebam que a comunicação, apesar do meio físico ser o mesmo, a comunicação é diferente das duas topologias. E o nosso supervisório, ele foi desenvolvido e comunica com esses dois protocolos ao mesmo tempo e foi desenvolvido em Node-RED, tá? Legal. E aqui, acho que dá para ver bem aí como as tecnologias ficam, né, no paralelo, onde a gente tem ali, do lado do ASI, a gente tem aquele conceito de rede com vários nós, vários dispositivos pendurados no mesmo cabeamento. E do lado do IO-Link, a gente já vê ali que eu tenho a rede Ethernet chegando, o mestre, e esse mestre distribui ponto a ponto, né, a interface IO-Link para cada um dos dispositivos. Então, isso reforça um ponto aí que é muito importante, que o IO-Link é uma interface ponto a ponto e não é uma rede. Eu não consigo fazer um varal de dispositivos IO-Link. Cada dispositivo se comunica de forma individual com cada uma das portas do mestre, né? E um outro destaque bacana, a gente vê essa mescla de protocolos, né, Rafa? Hoje com a indústria 4.0, a gente vê aqui o ASI falando via Modbus, do outro lado ali eu tenho o IO-Link com a possibilidade de comunicar via OPC-UA, esses dados indo para o mesmo lugar, né, para a mesma plataforma. Então hoje a gente tem, além do ASI e do IO-Link, que é o nosso foco, mas é legal que dá para ver o leque de possibilidades aí que a gente tem para desenvolver as integrações, né? Tem muita integração aqui, né? A gente tem a rede ASI, o IO-Link e ambos soluções totalmente diferentes, conectadas em protocolos também diferentes. É Exatamente. Isso que a indústria 4.0 traz, né? A gente fez questão, podia pôr tudo em Modbus, por exemplo, mas a gente fez questão de montar esse exemplo bem diversificado aí, justamente para mostrar esse leque de possibilidades, né? Isso mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como esses dispositivos estão sendo representados e chegando até o nosso supervisório desenvolvido em Node-RED. Então aqui nós temos a nossa bancada física, né, como eles estão montados, então exatamente como está lá na topologia. E nós temos a nossa planta, onde temos 2 tanques, o painel de distribuição e toda a hidráulica e conexão entre os dispositivos na nossa planta.
Do lado do ASE, nós temos aqui os monitores de válvulas padrões, que são monitores de válvulas que já se comunicam diretamente em rede ASE. E aí você tem, para cada monitor de válvula, o feedback do aberto, do fechado, o acionamento da solenoide e alguns diagnósticos da solenoide diretamente em ASE. E também temos os sinais analógicos, por exemplo, de um medidor, um elemento primário, uma PT100, que envia sinais referentes à temperatura do tanque, e também um sensor que monitora o deslocamento linear de válvulas de controle, né? Ele te dá o feedback relacionado ao curso dessas válvulas. E aí nós também temos dispositivos conectados em IO-Link nessa Exatamente. planta. Então aqui a gente quis trazer nesse exemplo essa mescla de ASE com IO-Link, e dentro do lado IO-Link, né, a gente tem dispositivos ali como o medidor de vazão, medidor de pressão, tem o transmissor de temperatura, e nós temos os dois sensores de nível ultrassônicos ali que estão representados ali nos tanques, além do sistema RFID no painel de distribuição. Então a gente percebe que do lado do ASE a gente vem com dispositivos ali como válvula, aberto, fechado, e o elemento, simples, sinais né? mais simples, né? O elemento primário ali como um PT100, por exemplo, que o ASE comporta, e o monitoramento da válvula proporcional, que também é uma variável que dá para a gente pegar via rede ASE. E do outro lado do IO-Link, a gente já vê variáveis um pouco mais críticas, mais rápidas, né? Mais complexas, e outros elementos como o RFID que enviam um volume de dados muito maior do que simplesmente alguns bits de aberto e fechado. Para o RFID a gente está falando de alguns bytes de informação que ele pega no tag e transmite isso via IO-Link. Então aqui a gente já começa a ver um pouquinho dessas diferenças entre um e outro, em função do tipo de dispositivo e da proposta da aplicação também. Legal. Então, acho que agora deu para entender um pouquinho mais como a nossa planta ela está simulada aqui, né? E como a gente tem a função de cada dispositivo numa planta de processos. Então, é muito legal vocês entenderem como está funcionando tudo aqui, porque agora é onde a gente vai trazer todas as demonstrações práticas, que é onde a gente vai mostrar e demonstrar quais são as funções, as melhores funções na ótica da rede ASE e também na tecnologia IO-Link. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora eu começo a falar um pouquinho sobre os recursos da rede ASE. Aqui. E com isso eu vou trazer um vídeo para vocês, pessoal, que traz bastante as funções de como a rede ASE permite a distribuição de sinais. Sinais esses que podem ser diretamente conectados na rede ASE ou sinais digitais e analógicos, que é o que a gente vai mostrar agora no vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, explicando para vocês um pouquinho sobre a instalação e como a topologia aqui está funcionando. Então, nós temos o nosso gateway. Na saída do nosso gateway ele está instalado no painel. Na saída do nosso gateway, nós temos o envio do cabo ASE até o protetor de segmento. Depois do protetor de segmento, ele faz uma derivação para dois monitores de válvula, o endereço 1A e o endereço 2A. Saindo do protetor de segmento, o cabo ASE, nós temos o próximo escravo ASE, que é o módulo I/O de entradas analógicas, que está conectado nele o sensor para monitoramento de posicionamento da válvula linear e também o sensor de temperatura. Então, mostrando aqui para vocês um pouquinho de cada um deles. Quando a gente olha, por exemplo, para o primeiro monitor de válvulas do endereço 1A, nós temos, então, ele mencionando o estado da válvula nesse momento em aberto. Modulando a válvula aqui de forma manual, eu tenho a passagem em transição até o momento que ele detecta que a válvula está fechada. Veja também que ele mostra a quantidade de ciclos realizados, 5 ciclos. Eu abro novamente e fecho. Com essa abertura e fechamento de válvula, tanto da 1A quanto da 2A, é possível criar uma lógica onde você possa calcular a quantidade de ciclos realizados de cada uma delas. Então, com isso, você pode, por exemplo,
criar um plano de manutenção. Olhando agora do lado do módulo analógico, onde nós temos os sinais de temperatura e também a posição da válvula linear. Quando a gente olha para a PT100, isso aqui é uma PT100, um dispositivo convencional encontrado no mercado, conectado ao módulo ASE. Então, lembrando, é possível conectar ao módulo ASE, à rede ASE, sinais convencionais. Você não precisa ser necessariamente conectado diretamente na rede ASE. É possível também conectar instrumentos que possuem sinais digitais ou analógicos dentro da rede ASE. Então, olhando para a PT100 aqui nesse momento, ela está medindo um valor de aproximadamente 27 graus. Eu trouxe aqui um copo com água gelada e monitorar para vocês a alteração e resposta de alteração de temperatura. Então, é possível ver claramente a alteração de temperatura à medida que essa temperatura vai baixando devido à água gelada que eu coloquei em exposição aqui. Do lado da simulação da válvula linear, a válvula linear ela tem um monitoramento proporcional ao que significa 0 a 100% da válvula. Então, à medida que eu movimento o acionador, eu tenho o valor de posicionamento dentro do 0 a 100%, ou seja, 4 a 20 mA dentro do curso da válvula. Legal, pessoal. Acho que deu para entender um pouquinho mais sobre a distribuição de sinais, né? E agora eu trago o próximo tópico sobre os recursos da rede ASE, né? Um pouco mais de inteligência, mesmo que a gente fale de sinais menos complexos, a rede ASE também tem alguns diagnósticos um pouco mais simples, mas é possível, por ser uma comunicação em rede, é possível você ter alguns diagnósticos. Então, vamos mostrar o nosso segundo vídeo, onde mostramos aí os diagnósticos em tempo real da rede ASE dos nossos dispositivos aqui. Então, agora que vocês estão um pouco mais familiarizados de como essa topologia que nós montamos aqui na bancada está funcionando, eu quero mostrar para vocês alguns diagnósticos que a rede ASE pode fornecer para cada dispositivo. Então, na sequência, eu vou forçar algumas falhas, alguns erros que podem ocorrer na rede ASE e mostrar para vocês como que o gateway se comporta e que mensagens ele pode mostrar à medida que você tem falhas. Então, o primeiro diagnóstico que eu quero mostrar para vocês diz respeito aos monitores de válvulas conectados no endereço 1A e 2A. Então, aqui vocês podem ver que nós temos esse equipamento disponibilizando o sinal de ASE para esses dois monitores. O que é esse equipamento? Ele é um protetor de segmento, nada mais é do que um derivador com isolação de falhas. Como é que ele funciona? Ele funciona como um derivador de até 6 válvulas, você pode conectar até 6 monitores de válvulas por protetor de segmento, e ele conecta individualmente cada monitor. Se devido a alguma falha, alguma ocorrência de falhas de manutenção ou de operação, por acaso se gerar um curto-circuito no cabo ASE, no cabo que está disponibilizando a comunicação ASE, esse curto-circuito não se propaga para demais válvulas ou até outros escravos, como módulos de entradas e saídas digitais ou analógicos. E essa falha, ela permanece apenas na válvula, no monitor que o curto-circuito está ocorrendo. Então, aqui eu vou mudar a tela do supervisório para mostrar para vocês o display do gateway. No display do gateway, que vocês estão vendo aqui no supervisório, a mesma informação ocorre fisicamente. Então, aqui nós temos um botão que eu conectei fisicamente e eletricamente no protetor de segmento, que quando eu apertar ele, ele vai forçar um curto-circuito no cabo ASE, na comunicação ASE da válvula 2A. Então, aqui vocês podem ver que no supervisório nós temos uma falha ocorrendo. Essa falha ocorrendo no supervisório,
visualmente, ela é feita via lógica. Porém, no gateway, é possível você ver que existe uma falha local no 2A. Endereço 2A, ele consta como a informação missing slave. E localmente, no protetor de segmento, é possível visualizar que o SPUR 5 está em falha de curto-circuito e a comunicação nessa 2A não existe alimentação nem comunicação nessa válvula enquanto ocorrer o curto-circuito. Na medida que eu soltar esse curto-circuito, se eu soltar o botão e tirar esse erro de curto-circuito, o curto-circuito sai localmente do display do protetor de segmento, a comunicação volta a ocorrer no endereçamento 2A e você também consegue visualizar no supervisório que não existe mais nenhuma falha nessa válvula. Percebam que quando essa falha ocorreu no 2A, nenhum dos dois outros dispositivos entrou em falha também. Então, com isso, você consegue que, se acontecer realmente alguma falha de manutenção, de entrada de líquidos ou algum curto-circuito no próprio cabeamento ASE de um dos monitores, essa falha não se propaga para os próximos dispositivos. Então, você não tem uma parada de emergência na tua planta de todos os dispositivos. Você sabe exatamente onde está a falha e qual é a falha naquela rede. Então, isso te fornece uma maior disponibilidade de horas de dispositivos de campo e uma maior produtividade. Já olhando aos módulos de entradas e saídas, nós temos aqui, então, conectado a esse módulo de entrada analógico, uma PT100, e lembrando, o sensor para válvulas lineares. Se eu desconectar essa PT100, o que vai acontecer com o meu gateway? Então, localmente é possível ver que o módulo entra em falha e existe uma falha chamada falha de periférico no endereço 3. Perceba que ele não acusa no gateway se a falha é no sensor linear, de medição linear, ou na PT100. Porém, no meu supervisório eu consigo monitorar isso, porque é possível, numa lógica, executar a função de monitorar qual desses I/Os está tendo uma falha de acordo com o fundo de escala, com o sinal de saída que ele dá. Quando eu volto com a PT100 para a conexão, eu consigo eliminar a falha e manter a comunicação em ASE operando perfeitamente. Outra falha que é possível acontecer e diagnosticar é: imaginemos que um dos sensores de válvula que se comunica diretamente em ASE teve uma falha, precisa de uma manutenção, precisa ser executado uma troca. Quando eu tiro, desconecto esse sensor da minha rede, eu também tenho esse diagnóstico no gateway dizendo que o escravo 1A foi desconectado. Quando eu volto com um equipamento novo e funcional, eu retorno com ele para o campo e ele volta em perfeita operação e a falha também é eliminada. Legal, pessoal. Então, nós temos esses dois vídeos que mostram os recursos sobre a rede ASE, né? E agora, para complementar esses dados, né, eu trago um pouco de um estudo sobre rentabilidade, onde eu faço um comparativo entre infra e tempo de manutenção, quais são os ganhos na rede ASE. Então, nesse case aqui que eu criei, nós temos os mesmos dispositivos que a gente tem na nossa bancada, né? 2 monitores de válvulas, diretamente em ASE, e os sinais analógicos da PT100 e também do sensor de posicionamento linear para a válvula de controle. Como funciona isso olhando numa topologia de ponto a ponto? Percebam, isso a gente discute bastante na Smart Class, mas percebam o quê?
que nós temos, então, cada instrumento chegando até o painel por um cabeamento individual, separado um do outro. Para facilitar, a gente até tem algumas caixas de passagem de distribuição para utilizar cabos multivias. Olhando nessa topologia, então, a gente tem vários pontos de conexão, digamos assim, né? Então, essa topologia, ela acaba trazendo um volume de cabos bastante alto, né? E aí demanda uma caixa de passagem para a gente fazer a distribuição um pouco mais simples, utilizando multivias, né? Então, quando a gente olha aqui nessa topologia, nós temos aproximadamente 47 metros de cabeamento para conectar 4 instrumentos no campo, né? E aí, nesses pontos, você tem alguns pontos de conexão nesses casos, né? A PT100 até a caixa de passagem, da caixa de passagem para o multicabo, para os terminais, para o borne, até o PLC. Então, quando a gente olha nas conexões, a gente tem vários pontos de conexões, né? E aí aqui eu fiz um comparativo, um cálculo rápido, olhando para um único dispositivo, uma válvula. Eu tenho quantos sinais? Eu tenho 2 sinais para cada sensor, então um sensor duplo, né, que dá aberto e fechado, são 4 sinais, né? Mais a solenoide, são 6 vias para cada monitor de válvulas. Então, você sai aqui com 6 vias de 11 metros, chega aqui na caixa de conexão, faz a segunda conexão, né, porque você sai daqui do sensor, então uma conexão, chega na caixa de passagem, segunda, sai da caixa de passagem, terceira. Chega no painel, nos bornes, quarta, e dos bornes até o cartão I/O do PLC. Então, aí você tem uma média de um valor total, uma soma total de 30 conexões para uma válvula. Bornes, 30 bornes que tem que ser preparados e conectados. Exatamente. Ali. E aí você pensa, putz, para cada condutor eu tenho que decapar, cortar o cabo, crimpar as ponteiras, né, conectar nos bornes. Então, a gente, desconsiderando e desprezando o deslocamento de um canto até o outro, né, considerando puramente só esses processos de decapar, cortar e crimpar e conectar ao borne, a gente calcula mais ou menos um minuto para cada condutor. Então, sai aí uma média de aproximadamente 30 minutos para montar uma válvula num cartão I/O para chegar no painel, né? E essa soma aí desses 4 instrumentos levaram a gente a vários cabos multivias de até 47 metros. E aí, transformando essa mesma topologia, esse cenário não muda, mas vamos colocar uma topologia em ASI. Então, aí a gente já olha... Só na imagem já tem uma diferença boa limpo, ali, né? Então, claramente, a primeira coisa que eu falo para vocês a infraestrutura é muito mais limpa, tem uma redução muito maior. E olha só, para conectar os mesmos dispositivos, ao invés de 47 metros, a gente gasta 30 metros. Lógico, essa proporção pode ainda aumentar com mais dispositivos a gente tiver, né? Porque na medida que a gente tem mais dispositivos conectados com mais distância, essa proporção ainda aumenta, porque você usa o próprio cabo ASI, que nem aqui, ó. Para ligar essa válvula, eu cheguei com o cabo ASI até ela. Mas para ligar essa válvula, eu aproveitei que já tinha um cabo até aqui e puxei para ela. Então, eu reduzo a quantidade de cabos até o painel. Isso, na proporção, acaba gerando um ganho muito proporcional assim, de redução de cabeamento, infraestrutura. A gente fala cabeamento e infraestrutura porque você passa o cabo, você tem uma eletrocalha, bandejamento para passar tudo isso. E olha só que legal, não tem caixa de passagem. E aí, por isso, quando a gente olha para essa topologia ASI, olhando para tempo de manutenção, para conectar uma válvula, aquela mesma válvula que a gente usa no ponto a ponto, a gente tem quantas conexões? A conexão do painel aqui, né, 2 vias, aí bornezinho, sai e chega até a válvula. Na válvula nós temos um conector vampiro, lá que eu falei para vocês que tem aquele, acaba mordendo o cabo, conectando. Quais são essas conexões para conectar o vampiro? Ele mordeu o cabo, e você parafusar para ele travar e
o M12, né, a porquinha do M12 para você rosquear. Estima-se mais ou menos, então, 2 vias, 2 minutos, mesmo cálculo, referente ao ponto a ponto. E para fechar e fixar um M12 com conector Vampiro? 1 minuto também. Então, olha só o comparativo. 30 minutos no ponto a ponto e 3 minutos no ASI. Então, a gente tem uma redução muito... E aí, você multiplica isso pela quantidade de válvulas. Quando a gente fala em válvulas, a gente tem 2 válvulas, né? A gente tem 20, 30, até 60 até centenas de válvulas. Né? Então, imagina transformar 30 minutos em 3 minutos, Exatamente. vezes a quantidade de válvulas que vocês têm. E um ponto legal aqui, Rafa, é que nessa imagem dá para ver bem, você falou ali da distribuição do cabo, que a rede ASI ela tem uma flexibilidade de topologia que nenhum outro protocolo a nível de campo possui, que é você poder fazer derivações sem ter muito limite. Se pode fazer um T no meio da rede, por exemplo. Então ali a gente vê um cabo passando, a gente vê uma ramificação fazendo esse T ali no meio da rede, com um acessório extremamente simples, que é o derivador Vampiro. E isso, para montagem no campo, visando essa redução do tempo e do volume de cabeamento distribuído, é um dos grandes benefícios, né, uma das grandes vantagens que a rede ASI oferece, e é um diferencial comparado a qualquer outra tecnologia, essa parte da flexibilidade de roteamento do cabo. Exatamente. Né? E é por isso que impacta tanto quando a gente olha para o tempo de montagem, né? Então, acho que deu para entender um pouquinho melhor quanto aos recursos que a rede ASI pode promover e também esses ganhos quando a gente olha para montagem e até manutenção de campo, né, da rede ASI. Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre IO-Link. Então, a Rafa trouxe ali algumas demonstrações, um estudo ali bem bacana também, né, de um dos pilares do ASI, que é a redução de tempo. E eu vou falar um pouquinho da parte IO-Link aqui, começando pela topologia. Então, no IO-Link, a gente tem a proposta, né, é uma tecnologia que nasceu orientada a um dispositivo mais inteligente. Então, do lado esquerdo aqui, a gente vai ver os smart devices. Então, eu tenho aqui transmissores, sensores, uma antena RFID, e eu tenho atuadores IO-Link, né? Então, todo esse dispositivo que tem a interface IO-Link incorporada, a gente considera ele como um dispositivo inteligente. Ele tem uma série de dados, de recursos que ele oferece, e a gente vai ver um pouco mais para frente os principais. Porém, o IO-Link ele também tem um dispositivo que é chamado de hub. Tá? Então, esse hub ele é um cartão de I/O que eu consigo integrar no Mestre IO-Link. Dessa forma, ele permite a integração de sinais elétricos tradicionais. Então, eu posso pegar um sensor indutivo PNP e conectar no hub e ler esse sinal via IO-Link. Assim como eu posso ligar um sinal 4 a 20 mA ou 0 a 10 volts, por exemplo, ou até mesmo um PT100, uma variável de temperatura. O hub ele faz esse papel. O contraponto aqui é que ele entrega um diagnóstico básico. Então, por que hoje a gente, né, na nossa concepção, se confunde bastante o ASI com a IO-Link, ou tem essa questão da concorrência? Porque muitas vezes se considera esse conceito do hub, onde eu uso o mestre IO-Link, coloco vários hubs nesse mestre, e eu integro sinais convencionais a esses hubs, que é exatamente a mesma coisa que a gente faz com a rede ASI. Então, nesse aspecto... Sinais, né? Exatamente, é uma pura distribuição de sinais. Nesse aspecto, o IO-Link, ele não difere muito do ASI em termos de inteligência ou de diagnóstico, porque o meu dispositivo está me mandando um sinal elétrico comum. Então, eu vou ter ali o mesmo que eu tenho ali no ASI, que a gente viu também pelo vídeo da Rafa, uma falha de periférico, um curto-circuito, e o dispositivo não me entrega nada além disso quando eu vou nesse conceito do hub, que é muito nivelado com o nível de diagnóstico da rede ASI. Então, o IO-Link realmente, a proposta é justamente você trazer o dispositivo inteligente. Ele nasceu para isso, né, basicamente. E aí a gente vê nesse outro lado aqui os dispositivos conectados direto, assim como esse bloco de válvulas. E aí eu estou usando uma porta IO-Link do mestre para me comunicar com o dispositivo IO-Link, de modo que aí eu consiga extrair
não só aquele sinal, aquela variável que ele está medindo ou detectando, mas também uma série de outros recursos que elevam esse nível de inteligência, que é o que a gente vai ver agora em seguida. Tá? Um outro ponto aqui, rapidinho, que eu esqueci de pontuar, é a parte dos protocolos, que é bem importante também. Então, hoje, pelo IO-Link já ser uma interface mais moderna também, nós temos os mestres IO-Link com diferentes protocolos, incluindo a OPC-UI e MQTT, por exemplo, que já permitem facilitar essa conectividade do chão de fábrica, do nível do dispositivo, com as camadas superiores ao nível de controle e até mesmo plataformas IoT, plataformas em nuvem. Então, hoje o IO-Link ele oferece, né, através dos mestres, um leque de conectividade muito grande, incluindo esses protocolos, vamos dizer assim, mais modernos, né, como o OPC e o MQTT, por exemplo, para facilitar a coleta dos dados. A gente vai ver isso um pouco mais no detalhe aí, alguns slides para frente. Então, o que eu quero trazer hoje aqui, né, a gente não vai entrar muito na minúcia técnica, mas vai trazer alguns recursos e vantagens e benefícios que esses recursos podem oferecer através da tecnologia IO-Link, naquela ótica de eu ter o dispositivo inteligente, de eu ter o dispositivo IO-Link com o mestre IO-Link, tá? Então, a primeira delas é a redução no tempo de projeto e montagem. Tá? Então, aqui a gente está falando bem parecido ali com a ótica da rede ASI. O IO-Link ele também ajuda a reduzir cabeamento, isso é inegável, né? Porque ele trabalha com módulos em campo, com conectores M12 injetados, então você tem conexão descentralizada. Então, antes de entrar naquela parte mais smart ali, a gente tem essa parte física mesmo, de distribuição, que ele já contribui muito. E aqui a gente traça esse paralelo. Então, além de trazer inteligência, um dos objetivos também é reduzir cabeamento, obviamente. E a gente, vendo aqui as topologias, né, eu tenho ali o ponto a ponto, naquele conceito que a Rafaela comentou, com as caixas de passagem, várias frentes de borne entre o dispositivo e o cartão ali do PLC. Do lado ASI, eu tenho lá o conceito de rede, onde eu tenho um único cabo e vários módulos distribuídos. E cada módulo desse, cada dispositivo, monitor de válvula inteligente em ASI, por exemplo, vai ter um endereço. E aqui do nosso lado IO-Link, a gente tem a distribuição via rede Ethernet e eu vou distribuir os mestres IO-Link, onde eu posso conectar os dispositivos IO-Link, se eu quiser extrair esses recursos superiores dele, e eu também posso conectar hubs quando eu tiver elementos mais simples, como sensores indutivos, por exemplo, botoeiras, contato seco, lâmpadas, né? Então, a gente tem essa arquitetura meio que híbrida, né? Mas o ponto interessante aqui é que a distribuição, a rede em si, não é rede IO-Link, é uma rede Ethernet, Profinet, Ethernet IP. Exatamente. Então, essa é a sacada do IO-Link. E em termos de redução de tempo, a gente vai ter, se a gente trabalhar com todos os cabos, né, e conectores injetáveis, tudo prontinho já, é uma redução bem próxima do que o ASI oferece ali, em torno de 90%. Os tempos ali são bem equivalentes. Porém, se eu for para o lado de montar os conectores, que acontece muito, né, eu compro a bobina de cabo e vou montando meus conectores, aí esse tempo ele vai ser um pouquinho superior ao ASI, mas aí ainda infinitamente inferior ao tradicional ponto a ponto ali das réguas de Born. Então, esse primeiro ponto, redução de tempo de montagem, e é aí que muitas vezes tem muito esse conflito, ASI ou IO-Link, um substitui o outro, porque ele também tem essa proposta de reduzir cabeamento, né? E passando para o lado ali da inteligência, dos recursos, né, para trazer mais inteligência ao processo, a gente viu na Smart Live ali 4 pilares, né, operabilidade, diagnósticos, parametrização e padronização. São esses pilares que os dispositivos IO-Link combinados ao mestre, eles oferecem em termos de recurso. E agora a gente vai ver na sequência alguns recursos referentes a esses pilares, né? Então, para que a gente entre nesse detalhe dos recursos, eu vou contar aqui um cenário, uma história rápida, para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse nível de inteligência que o IO-Link pode oferecer. Então, vamos imaginar um cenário aqui que a gente tem um sensor analógico tradicional, fazendo uma medição de nível,
e esse sensor ele deu problema. Tá? E aí o nosso amigo Cadu, nosso técnico de manutenção, ele foi acionado para verificar o que está acontecendo, para resolver essa falha. E aí vamos ver um pouquinho como que foi a jornada do Cadu aqui. Tá? Então ele foi, checou o sinal em caixa de passagem, viu que o sensor realmente não estava chegando sinal, então ele já pediu um novo sensor, entendendo que o sensor está com problema, retirou o sensor, foi até a bancada fazer o ajuste de mínimo e máximo, né, para que ele só subisse no tanque e fizesse a troca. E aí, somado todo esse tempo, o Cadu levou em torno aí de 2 horas e 10 minutos, mais ou menos, para poder pegar um sensor novo, e fazer a parametrização dele, tá? Beleza, o Cadu foi, trocou, e aí ele percebeu algo estranho nessa troca, né? O sensor ele estava medindo 10 mil litros ali, estático, e visualmente o tanque ele estava abaixo desse nível. Então surgiu aí um novo problema aí para o Cadu, um novo mistério aí para o Cadu desvendar. Logo, ele continuou ali tentando investigar, então ele já tinha levado ali 2 horas e 10 para trocar, e aí ele foi, subiu no tanque de novo, pegou o sensor, levou para a bancada, fez alguns testes, viu que estava funcional, entrou em contato com o fornecedor, né, para pegar um suporte ali sobre aquele produto, e o fornecedor deu algumas dicas que ele percebeu que ele precisaria ter feito um ajuste do cone do sensor. O sensor estava muito próximo da parede do tanque, como o cone dele estava bem aberto, chegou um ponto que ele ficou pegando a parede e não mais o nível. Então ele deixou de medir o nível e ficou detectando a parede do tanque, por isso que o valor ficou estático. Então ele fez esse ajuste, voltou no tanque, e aí sim ele reinstalou o sensor, e aí ficou tudo rodando 100%, depois aí de 4 horas e 25 minutos. Então, a soma dele ter feito a troca foram 2 horas, depois deu problema, mais 2 horas e 15 minutos. Então, exatamente. Somando um total de 4 horas para fazer a troca transmissor de nível. Isso, e para ficar redondo, né? Beleza, vamos ver como ficaria esse cenário então com o IO-Link, pensando num sensor ultrassônico IO-Link, um sensor smart ali. Ele já teria o sensor conectado se comunicando via interface IO-Link com o mestre, e o mestre por sua vez, se comunicando com o sistema de controle, nesse exemplo aqui, via Profinet. Então, a gente já vê uma instalação bem mais simples ali naquela ótica da topologia. O sensor deu problema da mesma forma e o Cadu foi acionado. E aí, vamos ver como que seria essa jornada aí com o IO-Link aplicado. Então, primeiro, ele não precisou checar o sinal na caixa de passagem, porque o próprio sensor já deu o diagnóstico de que ele estava em falha. Então, 0 minutos, a informação já chegou pronta. Logo ele já foi, pegou um novo sensor, né, foi até o almoxarifado, e aí ele também não precisou ver o manual e fazer ajuste de mínimo e máximo, porque ele já usou o recurso de autoparametrização do IO-Link. Então, quando ele tira o sensor com problema e coloca um sensor novo, o próprio mestre, ele já, com essa função habilitada, ele já carrega os parâmetros do sensor antigo para o novo sensor. Então, o Cadu não precisava saber se o cone estava estreito, se ele estava mais aberto, qual que eram os set points ali. Tudo isso já estava registrado e o mestre fez isso automaticamente. Então, ele também não gastou tempo vendo o manual, fazendo configuração em bancada, pegou o sensor novo, trocou, efetuou a troca no tanque ali, e aí ele levou em torno de 1h30 para essa jornada com o IO-Link. Então, quando tu troca um equipamento IO-Link por um novo, é só você tirar, colocar um novo e ele já automaticamente assume a configuração do anterior. Exatamente. Na versão, é importante frisar que esse recurso está disponível a partir da versão 1.1 do IO-Link. Dispositivos mais antigos, 1.0, não vão fazer isso de forma tão automática, mas na versão recente, atual do IO-Link, que a maioria dos dispositivos hoje já atende essa versão 1.1, já vai ter esse recurso disponível, tanto o dispositivo quanto o mestre. Então, esse é o único ponto aí para o pessoal ficar atento. Se mestre e dispositivo são 1.1, probabilidade de ter essa funcionalidade é quase que 100%. E aí, comparando os dois cenários aqui, a gente tem ali o cenário 1 e o cenário 2, onde a gente observa uma redução de 65% no tempo de troca. E aqui poderia ser uma linha parada, pessoal, né? Basicamente, o sensor deu problema.
parou o processo, se for uma variável mais crítica, eu reduzo em 65% o tempo de troca, consequentemente o tempo de linha parada, e aí a gente contribui com maior produtividade, com um OEE ali mais alto, né, os níveis de OEE ideais. Por isso que o IO-Link ele traz esse lado da inteligência, né? E isso funciona justamente através desses recursos, por exemplo, armazenamento e backup de dados e parâmetros, que foi esse que a gente acabou de ver no exemplo aqui do Cadu. Tá? E aí, para mostrar isso na prática, a gente vai trazer um vídeo aqui que mostra isso acontecendo de forma real mesmo, como que essa funcionalidade funciona. Pessoal, agora eu quero mostrar um dos recursos mais interessantes e que mais geram benefício também com a tecnologia IO-Link, que é a parametrização automática no caso de troca. Para isso, eu vou fazer a demonstração aqui usando o nosso transmissor de pressão, o Serafan da Endress-Hauser. Então, eu tenho 2 transmissores de pressão aqui, e um deles está com display na orientação normal, né, que a gente está vendo aqui, esse primeiro, e ele está com unidade de engenharia em bar, e esse ele está com o display invertido, e ele está com a unidade de engenharia em PSI. Tá? Esse display, eu carreguei essas configurações dele no Mestre IO-Link, ou seja, eu parametrizei a forma como eu queria o display e eu deixei isso salvo no Mestre. Quando eu fizer a troca, eu vou simular aqui uma substituição, ou seja, tive um problema aqui no meu transmissor 1, e eu vou trocá-lo pelo transmissor 2, que é esse que está aqui do lado. Tá. Como eu carreguei automaticamente os parâmetros do transmissor 1 no Mestre, quando eu colocar esse transmissor no lugar do primeiro, ele vai assumir os parâmetros anterior, que lembrando é a unidade de engenharia em bar e o display na orientação frontal aqui para cima, né? Não é o display invertido. Então, a gente pode perceber que ele está em bar e a orientação do display mudou também, confirmando a parametrização automática do dispositivo através da interface IO-Link. Legal, pessoal. Então, ali no vídeo, a gente viu na prática, a gente usou o display porque é algo muito visível, né? Fica muito fácil de ver isso acontecendo. Mas, de novo, poderia ser o cone, o estreitamento do cone, qualquer outro parâmetro relevante para a funcionalidade do dispositivo ali. E essa troca do display ali, o display invertido, mostrou bem como isso acontece e como é simples, né? Só plug and play mesmo, tirou um e colocou o outro. Então, aqui a gente tem várias vantagens, né? Os parâmetros podem ser copiados, não precisa parametrizar um dispositivo novo, a substituição pode ser feita durante a operação do processo, a gente vai ter uma falha ali de comunicação, claro, dependendo da lógica do processo ali, mas se for possível, o IO-Link permite essa troca quente, o sistema IO-Link continua ativo, não afeta os outros dispositivos, as outras portas do mestre, é só aquela porta, aquele dispositivo que deu problema. Então, por isso ele habilita essa possibilidade da troca quente, inclusive, dependendo da criticidade do processo. Então, mesmo que tu tenha uma falha no equipamento, se tu tiver outros transmissores de nível, de vazão, enfim, conectados no mesmo mestre, isso não interrompe a comunicação exatamente, com ele. Não vai influenciar em nada. Então. Um outro recurso, pessoal, é o acesso remoto aos dispositivos para setup e parametrização. Então, nesse caso, a gente já viu que ele reparametriza automaticamente ali, pegando aquele gancho, e eu também consigo acessar todos os parâmetros mais relevantes do dispositivo. Na verdade, eu escolho quais parâmetros eu quero acessar, e o IO-Link, como ele transporta tudo na comunicação, na interface, eu consigo acessar um parâmetro remotamente, por exemplo, da sala de controle, do MyHM, e fazer alteração através dessa comunicação IO-Link. Então, não preciso pegar o dispositivo, ligar ele por fora na bancada, ou plugar algum notebook, algum dispositivo externo, um handheld, nada do tipo, para configurar ele. Eu posso fazer isso pela comunicação IO-Link que está acontecendo. E aí, na Smart Class, a gente explicou um pouquinho melhor
que eu tenho lá dados de processo e os dados de serviço, que justamente tem a ver com esses parâmetros para permitir essa parametrização remota, tá? E a gente tem também, para fechar aqui nos recursos principais, os dispositivos conectados e não mais ligados, né? E aqui a gente traz um outro vídeo para mostrar um pouquinho melhor sobre um pouco do diagnóstico, desse nível de inteligência que o dispositivo oferece. Outro ponto muito importante que agrega muito valor é a questão dos diagnósticos em IO-Link. Tá? Então, o dispositivo IO-Link, ele entrega alguns diagnósticos que o dispositivo convencional não consegue oferecer da mesma forma. E a gente pode pegar o mesmo exemplo aqui do nosso sensor F77, onde eu tenho ali as informações de ativo dele, e eu tenho ali uma informação chamada status. Tá? Esse status, ele está como operate, e se eu simular um problema aqui de conexão, por exemplo, vou desconectar, eu tenho aqui o con-lost, ou seja, a comunicação perdida. Dessa forma, através da comunicação, por ele estar como um dispositivo aqui ativo, né, que troca dados a todo momento com o mestre, eu consigo perceber exatamente em que momento ele perdeu comunicação e identificar pela porta qual foi o dispositivo, assim como eu vou ter o diagnóstico para todos os outros. Além desse diagnóstico padrão, esse sensor, por exemplo, ele nos indica horas de operação, então ele já está operando a 1.400 horas, mais ou menos. Tá? É uma informação que eu posso usar para planejar uma manutenção, para planejar uma verificação se aquele instrumento, se aquele dispositivo está funcionando dentro dos padrões dele, antes que ele venha apresentar algum problema. Assim como eu posso ter vários outros diagnósticos, e aí cada dispositivo IO-Link, em função do seu princípio de operação, seja ultrassônico, transmissor de pressão, RFID, cada um pode ter diagnósticos específicos que eu consigo extrair exatamente como eu estou puxando aqui o status dele através da comunicação IO-Link. Bom, pessoal, a gente viu no vídeo, então, essa parte da conectividade, né? Ali a gente passou pelo diagnóstico básico de comunicação ativa ou não, né, onde a gente viu ali o con-lost, e percebam que no vídeo a gente viu toda a parte de ativo, qual é o código, o serial number daquele produto, quem é o fabricante, tudo isso está sendo transmitido via IO-Link, isso é bem importante comentar. Não foi o programador do supervisório, nosso amigo Guilherme, que escreveu na mão o código do tag, o código do sensor, tudo vem via IO-Link. O dispositivo ele vira um ativo mesmo, ele facilita muito essa questão da gestão do ativo. Ele mesmo tem o seu próprio arquivo com as informações dos dados dele. Exatamente, né? Através do arquivo IODD, a gente vai conseguir captar toda essa informação e extrair isso através da conectividade. Nos diagnósticos, como a gente viu ali, a gente mostrou o tempo de operação do sensor, isso é muito comum. Eu consegui monitorar o IO-Link e me entrega quantas horas aquele dispositivo está operando. E cada dispositivo, em função do seu princípio, ultrassônico, RFID, pressão, vazão, vai ter uma série de diagnósticos próprios, dedicados à funcionalidade dele. E tudo isso a gente consegue ver, ler, né, e extrair de maneira bem simples ali, através da interface IO-Link também, deixando esses dispositivos cada vez mais vivos, ativos e como coisas conectadas na planta mesmo, quando a gente faz esse link aí com o IoT, né? Para fechar aqui, eu quero trazer para vocês o Multilink, é uma combinação do IO-Link e uma tecnologia que a Pepperfuchs desenvolveu, chamada Multilink, que ela facilita a coleta de dados dos dispositivos no chão de fábrica. Tem a ver com aquilo que a gente comentou no início dos protocolos OPC-UA e MQTT, por exemplo. Tá? Então, com o IO-Link, o Multilink no mestre, isso significa que eu consigo estabelecer a comunicação do meu mestre IO-Link com diferentes protocolos de forma simultânea. Então, a gente pode observar aqui no esquemático à direita, que eu tenho o mestre se comunicando com o PLC, por exemplo, e para isso ele vai usar ali os protocolos padrão, como o Profinet, o Ethernet IP, ou até mesmo o Modbus TCP, mas eu consigo, em paralelo com isso, me comunicar via MQTT, por exemplo,
e subir os dados dos dispositivos IO-Link direto para o Node-RED, direto para um sistema supervisório, às vezes através do OPC UA também, ou até mesmo para um gateway que vai jogar isso para a nuvem. Então, eu consigo ler os dados dos dispositivos por diferentes fontes, através de diferentes protocolos. E isso vai muito de encontro com a evolução aí no sentido da indústria 4.0. Tá? Então, é isso que o Multilink ele oferece. Ele facilita a conectividade, a extração dos dados nos mais diferentes níveis de forma mais simples possível. Tá? E por que isso começa a fazer sentido com o IO-Link? Por causa do volume de dados, de informações que o dispositivo IO-Link oferece. Então, imagina, eu pego o dispositivo, o transmissor de nível, o nível eu tenho que levar para o PLC para saber quanto que é o nível do tanque, fazer todo o controle. Já o código dele, o tag, os diagnósticos, isso acaba indo mais para uma IHM, para uma tela de supervisão. Então, por que eu não pegar esses dados direto, sem que eu dependa do PLC para extrair, para eu ir lá buscar no PLC? Então, essa é a proposta do Multilink. Quebrar um pouco essa hierarquia, né, de certa forma, e evitar gargalos em cima do PLC, e habilitar até mesmo aplicações de coleta de dados onde eu não dependa em nada do PLC. Exemplo, equipamentos legados, muito antigos, onde eu não tenho conectividade no PLC, eu posso colocar um dispositivo inteligente, o mestre, e extrair algum dado estratégico da planta através desse conceito, sem um investimento muito elevado em hardware e um projeto muito complexo, né? E com isso, eu fecho aqui a parte do IO-Link. E aí fica a pergunta, né, Rafa? ASI versus IO-Link. Quem será que ganha, quem né? ganha esse jogo, né? Bom, eu acho que essa brincadeira que a gente faz, ela é muito saudável. Com certeza. E aqui, pessoal, acho que agora entendendo um pouquinho melhor das duas soluções, né, e como elas funcionam, acho que já começa a ter uma clareza um pouquinho melhor. E aí, por isso, a gente transformou todo esse conteúdo que a gente apresentou numa tabela com alguns pequenos comparativos, né? Então, eu não vou passar um por um, mas trazendo alguns comparativos, uns tópicos mais importantes, né? Sobre o que difere o ASI do IO-Link, né? Acho que uma principal função, um conceito, não diria nenhuma função, o ASI, ele é uma rede onde você tem no mesmo cabo até 62 endereços, até 62 escravos para fazer distribuição de sinal. Já no IO-Link, ele é uma interface ponto a ponto que se comunica em rede via o mestre IO-Link. Exatamente. E um outro ponto, acho que, puxando um pouco para o lado do ASI, a flexibilidade que eu e o Miguel comentamos sobre a distribuição do cabo ASI, né? O cabo ASI, a gente permite, numa rede sem nenhum extensor ou repetidor, terminadores, você consegue até 100 metros do cabo ASI. Sendo que, por exemplo, se você utilizar aqueles módulos de entradas e saídas analógicas, o cabo ASI é o que conta nesses 100 metros. Todo o sinal que sai daquele módulo, aquela remota, para o I/O convencional, pode ser uma PT100, um sinal de uma válvula linear, ou um sinal digital de entrada ou saída, ele não computa nos 100 metros. Que ali você só tem o sinal elétrico, né, Rafa? Não tem uma comunicação. Então, por isso que do I/O ASI para fora, não conta como metragem. Né? Mesmo. E é legal que você consegue aproveitar, como é uma rede, você consegue todos os mesmos dispositivos conectados na mesma rede. À medida que você tem o cabo passando no decorrer da tua planta, tu tem mais uma válvula próximo do cabo, já aproveita o cabo que já está vindo do painel. Você não precisa mandar esse cabo até o painel novamente ou até o mestre. Sim. Não. Já aproveita o cabo que está chegando próximo da válvula. Que é o que deu para ver naquele diagrama que você mostrou ali fazendo o T, né? Exatamente. Acho que são esses dois principais e também a parte de diagnóstico. Aí, dando ponto ao IO-Link, com certeza, o ASI ele tem uma função, acho que ficou muito claro, uma função de distribuição de sinal, aproveitar a flexibilidade de cabeamento, comunicação e alimentação, e tem um diagnóstico um pouco mais simples, até pelo tipo de equipamento que são conectados neles, né? São geralmente válvulas mais simples. Majoritariamente sinais discretos, sinais né? discretos É o que
com a gente vê aplicado ao ASI. De alguns sinais analógicos, que foi o que a gente comentou sobre, dependendo do tipo de variável, e até dependendo, tem uma PT100 aqui próximo, putz, eu preciso ligar até o painel, não, tem uma rede ASI passando aqui, são 2, 3 pontos de PT100 aqui, vamos ligar direto aqui em ASI que já está chegando o cabo próximo. É mais uma flexibilidade e aproveitar a distribuição que o ASI pode permitir. Exatamente. Já do lado da IO-Link, nós temos uma inteligência todo avançada. Aquele nível, exatamente, do ativo, de não só o diagnóstico se ele está comunicando ou não, mas horas de operação, diagnósticos específicos de cada dispositivo. Então, por isso que a gente colocou aqui como avançado, porque o IO-Link entrega realmente, baseado em tudo que a gente viu ali, né, alguns exemplos, ele entrega um nível diagnóstico bem elevado comparado ao dispositivo tradicional conectado a uma rede ASI, a um cartão de I/O comum do CLP, né? Que contribui bastante, desde a hora do comissionamento até depois, quando já está funcionando e deu algum problema, a manutenção é muito mais rápida, exatamente, muito mais produtiva, né? Exatamente. E aí um ponto legal para a gente destacar também, um ponto final aqui, né, Rafa, é a questão da capacidade de dados por dispositivo. Então, no ASI, cada endereço da rede, ela transmite até 4 bits por ciclo, tá? Então, naturalmente, quando eu preciso ler variáveis analógicas, eu tenho que dar várias varreduras e, por isso, ela acaba se tornando um pouco lenta, dependendo da aplicação. Já no IO-Link, eu tenho até 32 bytes por ciclo, há um tempo de ciclo de 2,3 milissegundos, mais ou menos. Então, bytes, não bits. Bytes, exatamente, bytes. 32 bytes, bem lembrado. Bem forçado. Então, isso vai muito de encontro com o RFID que a gente colocou no painel de distribuição, por exemplo. Ali eu preciso ler alguns bytes de informação do tag. Então, a IO-Link ele traz não só esse nível de diagnóstico de inteligência mais elevado, mas também essa capacidade de transmitir um volume de dados, né, naturalmente muito maior, e isso comparado ao ASI faz bastante diferença, tanto em velocidade para aqueles instrumentos de variáveis de controle ali mais críticas, quanto também em volume de dados quando eu quero extrair o máximo de recurso de dados daquele dispositivo, né? Com certeza. Acho que ficou um pouco mais claro onde o ASI e o IO-Link se encaixam, né? E aí é que vem a nossa conclusão da nossa Smart Live. A pergunta que a gente fez para vocês é: qual a melhor tecnologia de comunicação a nível de I/O para o meu projeto? Exatamente. É o ASI ou o IO-Link? E eu acho que essa brincadeira que a gente fez trouxe realmente esses tópicos de se existe uma melhor ou não. E falando pelo ASI, eu entendo que se a gente fala de uma maior flexibilidade, de cabeamento, comprimentos maiores, né? Disponibilizar as válvulas, sinais de volumes de sinais um pouco menores, o ASI é uma tecnologia muito aplicada, porque ele vai te dar um ganho, e a gente viu isso tanto nos vídeos que eu mostrei, como também naquela situação problema, onde a gente compara o ASI com uma tecnologia super consolidada, que é o ponto a ponto, e traz vários benefícios de redução de infraestrutura e tempo de manutenção. Então, do lado do ASI, tem sim sua aplicabilidade. Eu não acho que... não vou afirmar para vocês, existem alguns comentários, o ASI é uma tecnologia que está sendo descontinuada. Não, ela tem uma aplicabilidade enorme na indústria de processo. É uma das redes que, para monitoramento de válvula, uma das redes mais usadas. Exatamente. Porque realmente ela traz muitos benefícios, desde a parte da montagem, da pessoa que está fazendo a montagem, até quem está no dia a dia mexendo nas válvulas. Então, do lado do ASI, existe sim uma aplicabilidade para campo, para monitoramento de válvulas e distribuição de I/Os. Para o IO-Link... Para o IO-Link a gente também tem a questão da distribuição, mas se a gente lembrar dos limites de distância, o ASI oferece justamente essa flexibilidade maior quando eu tenho uma área muito extensa e sinais distribuídos ali, sinais mais simples, né? O IO-Link ele já vai ter o limite de 20 metros do mestre até o dispositivo ou até o hub. Então, para eu distribuir o IO-Link, eu preciso levar a rede Profinet, Ethernet até o campo. E aí, quanto maior a área, eu vou ter que fazer investimento em switches, em painéis para fazer as derivações, porque no Profinet eu não posso ir lá
colocar um vampirinho e fazer um T no meio da rede. É um investimento maior, uma complexidade maior. Exatamente, tem essa complexidade um pouco maior. Até porque o Profinet e o Ethernet são níveis superiores. Exatamente. Né? Até você consegue chegar no campo, mas não são redes que são... A função delas é muito maior que essa, agregar, né? Dispositivos mais complexos, né? Com ela tem uma complexidade um inversor, maior. um CCM, algo do tipo assim. E aí, por outro lado, a questão da inteligência, né? Do nível de dados, de conectividade que o IO-Link oferece. Então, hoje a gente, acho que a conclusão realmente não tem melhor nem pior, e o IO-Link não veio para substituir o ASI. Existem características, vantagens, dependendo da sua aplicação e do nível de dados, né, do nível de informação que você quer extrair do seu dispositivo no campo. O que você quer extrair do teu processo, da instrumentação que está no teu processo? Você quer um monitoramento de válvula que te fala aberto, fechado no mesmo par de fios e te reduz cabo? Ou você quer um alto volume de dados, uma velocidade maior e uma inteligência para dispositivos? E um tempo de resposta maior também. Exatamente. Maior. E acho que para provar aí que o IO-Link não vai substituir o ASI, é que a gente fecha trazendo esse gancho aí do ASI 5, que é a próxima geração do ASI. Tá? Então, nessa geração do ASI, a gente vai ter uma combinação do ASI tradicional, que a gente conhece hoje, a versão 3.0, com o IO-Link. Isso vai resultar aí no ASI 5. E aí, só para a gente entender rapidinho como vai ser, eu vou conseguir, na rede ASI, integrar dispositivos IO-Link também e extrair aqueles recursos, aqueles diagnósticos desses dispositivos. Então, é como se eu tivesse um mestre IO-Link, em vez de se comunicar em Profinet, ele vai poder se comunicar em ASI. E aí eu vou combinar vamos dizer, os pontos fortes de ambas as tecnologias. O ASI na distância e na flexibilidade de distribuição de sinais, né, de roteamento do cabo ali, e no Vampiro, toda essa praticidade. E o IO-Link, onde eu tiver instrumentos, dispositivos que eu necessite extrair esse volume maior de dados, eu vou conseguir integrar na minha infraestrutura ASI e levar tudo isso para o nível superior através de outros protocolos. E só para não ser contraditório, o ASI 5 ele é uma nova versão. Então, a gente estava falando que o ASI ele tem uma tratativa de volume de dados menor, mas a nova versão ele tem uma possibilidade, uma alternativa de você ter uma velocidade maior e também uma tratativa de volume de dados maior. Exatamente. Acho que vem muito a calhar com esse próximo Exatamente. slide. Então, aqui tem um resuminho do que vai ter aí no ASI 5, algumas especificações. Ainda é uma tecnologia que vai levar um tempo aí para chegar no mercado, pelo menos aqui no mercado nacional. A gente estima que entre ano que vem, 2022, 2023, a gente já começa a ter a disponibilidade dos primeiros dispositivos em ASI 5, falando pela Pepperfuchs, nosso planejamento. E aí, assim como hoje o IO-Link não vai substituir o ASI 3, o ASI 5 também não vai substituir o IO-Link. Vamos continuar tendo essas duas tecnologias, cada uma com a sua evolução, e o ASI 5 é simplesmente uma possibilidade de unir o melhor de cada uma, de novo, dependendo da aplicação e ter essa solução híbrida, né? Assim como hoje a gente pode ter o IO-Link de um lado e o ASI 3 do outro, na mesma planta, para dispositivos diferentes. O ASI 5 ele vai facilitar essa combinação quando fizer sentido aí para a aplicação, para o projeto, né? E, pessoal, eu, da minha parte, me despeço por aqui. Agradeço aí a disponibilidade, a participação de todos. E agora a gente vai iniciar o nosso Smart Talks. Então, eu vou dar lugar aqui ao meu amigo Bruno, que vai moderar esse papo aí com os nossos especialistas convidados aí para a gente trocar uma ideia na prática sobre essas duas tecnologias também. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Eu continuo por aqui e aí agora a gente vai chamar os nossos convidados e o nosso host.